Você sabe como funciona o primeiro software contábil 100% web e autônomo do Brasil? Sou Everton Gentilin e hoje vou te mostrar como o OneFlow funciona. O OneFlow é o resultado da união de 5 empresas do segmento de software contábil no Brasil: a Fortes, a Mastermac, a SCI, a Tron e a OMI. O propósito dessas empresas foi criar uma nova geração de sistema 100% web e autônomo. O que isso quer dizer? Bom, o 100% web eu acho que fica claro, né? Um sistema que pode ser acessado de qualquer lugar por meio de navegadores de internet. O sistema ser autônomo significa que nós criamos um software que trabalha para o escritório de contabilidade. Não é o contador que tem que ficar mandando o sistema executar tarefas repetitivas e tarefas que são recorrentes. O próprio OneFlow automatiza todo o processo a partir da escrituração, a partir da movimentação do cliente lá no ERP. Toda a parte contábil e fiscal é feita automaticamente pelo sistema. O OneFlow é composto por 5 módulos: fiscal, contábil, folha de pagamento, crédito consignado e portal do cliente. Hoje nós vamos falar sobre o fiscal e a contabilidade. Quando nós entramos no módulo fiscal, o sistema mostra um dashboard contendo todas as empresas que o meu usuário tem acesso. Esse é o primeiro conceito importante do OneFlow. É um sistema ativo que mostra em tempo real aquilo que está acontecendo dentro do seu escritório. Aqui nós podemos visualizar, por exemplo, todas as minhas empresas organizadas por processo, onde o sistema me mostra o status de cada escrituração fiscal dentro do mês. Se eu acessar aqui uma empresa, então vamos abrir aqui essa primeira, o sistema vai abrir um dashboard contendo o resumo da escrituração fiscal e tudo aquilo que está acontecendo dentro do mês para essa empresa. Então note que no caso aqui da empresa que eu estou utilizando como demonstração, eu tenho R$42 mil em 7 documentos escriturados e uma apuração, por exemplo, do Simples Nacional de R$5.552. A pergunta que fica é: como essa informação chegou até aqui? Atualmente, nos escritórios contábeis, existe um grande gargalo no processo de escrituração fiscal, por exemplo, no início do mês, onde eu tenho que pegar toda a movimentação que o cliente demorou um mês para gerar, importar dentro do sistema e fazer todo o processo. No OneFlow, isso já não acontece. Então vamos fazer o seguinte: vamos acessar o OMI do cliente. Então o OneFlow ele é o sistema para o escritório de contabilidade e o OMI RP é o sistema para a empresa, para o cliente. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou emitir dentro do OMI uma nota de serviços, poderia ser uma nota de mercadoria, poderia ser um documento que entrou via integração, enfim, pode ser qualquer tipo de movimentação comercial ou de serviços. Então aqui dentro do OMI eu já tenho uma nota de serviços, eu vou arrastar, o OMI vai fazer todo o processo de faturamento. Legal, foi feito o faturamento da ordem de serviço. Vou aproveitar, vou lá no módulo de finanças e vou incluir um contas a pagar. Então olha só, vou selecionar aqui o meu fornecedor, vou colocar a data de vencimento desse contas a pagar e vou colocar aqui um valor. Lembre-se, aqui nesse contexto de utilização do OMI é o cliente do escritório utilizando o sistema, né? Ou o próprio escritório fazendo, por exemplo, um BPO. Então tenha sempre em mente isso. Nesse momento, ou eu sou o cliente utilizando o OMI ou sou o escritório contábil utilizando o BPO. Vou salvar aqui o meu contas a pagar. Então, imagine que isso vai acontecendo ao longo do mês várias vezes. O cliente vai emitindo nota, vai recebendo mercadoria, vai emitindo gerando contas a pagar e assim sucessivamente ao longo de toda a operação. Vamos ver agora o que aconteceu no OneFlow. Qual é o reflexo desse trabalho do cliente dentro do sistema contábil? Então, se nós voltarmos aqui no OneFlow, perceba que a empresa continua com status em andamento. Então, vamos abrir novamente essa empresa. Olha só. Então, quando nós entramos no OneFlow, perceba que houve uma mudança aqui no valor da escrituração fiscal e também da apuração do Simples Nacional. Aqui no meu caso, eu estou utilizando uma empresa do Simples Nacional, mas se a minha empresa fosse de outro regime tributário, o processo é exatamente o mesmo. Aconteceu uma movimentação dentro do RP, automaticamente isso é refletido na escrituração fiscal. Então, aqui no resumo, nós já percebemos que houve uma mudança. Se eu entrar aqui no painel de etapas, perceba que eu tenho, então, todas as tarefas que precisam ser executadas pelo sistema para essa empresa. Então, aqui dentro, por exemplo, dos serviços prestados, já que eu emiti lá no OMI RP uma nota de serviços, nós vamos perceber que existe aqui a nota número 74, que acabou de ser emitida pelo cliente. Então perceba que o cliente ele fez o processo de emissão e automaticamente essa nota foi escriturada dentro do módulo fiscal. Perceba também
que nós temos aqui dentro do item, né, é uma nota de serviço, então dentro do item eu tenho aqui o valor, né, do serviço que foi prestado, eu tenho a apuração calculada pelo OneFlow. Então o OneFlow é o primeiro sistema contábil que faz a apuração em tempo real e também baseado nos itens do documento fiscal. Com isso, eu, contador, não preciso executar qualquer rotina para que eu tenha a apuração fiscal. O sistema faz esse processo automaticamente. Lembra que nós falamos de um sistema autônomo? Então é exatamente isso que o OneFlow está fazendo. Ele está trabalhando sozinho para o contador. Bem, aí surge a seguinte pergunta. Se o OneFlow faz a escrituração fiscal automaticamente e sozinho, o que eu, contador, preciso fazer? O trabalho do contador, no nosso ponto de vista, é um trabalho de inteligência. Portanto, cabe ao contador verificar se as informações dentro do sistema estão corretas e, se ela estiver, finalizar a apuração. Porque todo o processo transacional é resolvido pelo próprio sistema. Então, voltando aqui dentro do OneFlow, eu tenho o resumo operacional, onde eu consigo visualizar os valores da minha apuração. Então, vou clicar aqui para visualizar. Percebam que o sistema me trouxe, então, todas as apurações que foram processadas para essa empresa com seus respectivos valores. No caso, por exemplo, aqui do Simples Nacional, lembrando que eu poderia estar falando de outro regime tributário também, eu tenho todo o mecanismo de cálculo para que o contador consiga visualizar essas informações. Então, por mais que o sistema faça sozinho, ele tem toda a rastreabilidade do processo aqui dentro da ferramenta. Legal. Então, sabendo disso, o que eu, contador, preciso fazer? Finalizar a apuração. Então, se eu vier aqui no botão finalizar, eu vou selecionar quais apurações eu quero fechar, e aí o sistema vai pedir para eu confirmar se eu quero realmente fechar essa apuração. Ele já viu que eu já fiz uma transmissão desse DAS, né, aqui é um ambiente de demonstração, então eu vou retificar essa minha declaração. E aí o sistema executa então o processo de fechamento da apuração fiscal. Pronto, então o sistema deu uma mensagem aqui dizendo que terminou o processo de apuração. Se eu voltar no painel de etapas, perceba que automaticamente o sistema iniciou o processo de geração de obrigações. Obviamente, é esperado que qualquer sistema fiscal gere as obrigações acessórias, mas aqui no OneFlow nós temos mais uma diferença. Eu não tenho que ficar entrando em inúmeras rotinas para dizer, olha, gera Sintegra, gera SPED, gera DAS, gera DSTDA, enfim. O próprio sistema sabe quais são as obrigações que eu preciso gerar para essa empresa e automaticamente ele inicia esse processo. Então, se nós olharmos aqui na ferramenta, perceba que o sistema fez a entrega da declaração do Simples Nacional, já gerou, no caso dessa empresa, o Sintegra e já gerou o DSTDA. Poderia ser SPED fiscal, poderia ser qualquer outra obrigação acessória que foi configurada para cada uma das empresas. Aí você pode dizer assim para mim, poxa, Everton, mas por exemplo, entrega do DAS, todos os sistemas contábil e fiscal fazem, perfeito. Só que existe um outro processo que o OneFlow automatiza. Quando nós fazemos a transmissão da declaração, normalmente o que acontece? O escritório vai lá, pega os arquivos, armazena isso numa pasta, armazena isso num outro sistema. Imagina quanto tempo você gasta. 2, 3 minutos por empresa? Mas isso vezes a quantidade de empresas que você tem que fazer, entrar no sistema, entrar no portal, entrar no PGDAS, baixar o PDF, colocar na pasta, mandar isso muitas vezes por e-mail para o cliente. Quanto tempo você gasta? Então o que o OneFlow faz? Se nós entrarmos aqui na declaração, perceba que eu vou ter anexado dentro do sistema o comprovante de entrega da declaração, do extrato e o próprio recibo da entrega. Com isso, eu, contador, não preciso ficar fazendo esses processos manuais. Agora, vem um outro ponto. O cliente precisa pagar o imposto. Então nós estamos falando aqui, por exemplo, do Simples Nacional, mas nós poderíamos estar falando de outras guias, PIS, COFINS, etc. O que o OneFlow faz por padrão? Então eu vou voltar aqui dentro do sistema e aí nós vamos perceber o seguinte, que a guia ela foi gerada, então o OneFlow capturou essa guia, mas ele gerou também um lançamento no contas a pagar desse cliente. Então se nós acessarmos o OMRP, nós vamos perceber que existe lá um contas a pagar e anexado nesse contas a pagar o sistema possui então a guia, mais do que uma guia, o sistema gera a memória de cálculo explicando para o cliente como o sistema chegou nesse valor. Então percebam que aqui o cliente vai receber uma guia de R$ 6.705, a primeira pergunta que ele vai fazer é, por que esse valor? E aí o sistema tem aqui então um relatório explicando cada uma dessas informações. Então percebam que a parte fiscal ela está resolvida pelo OneFlow. De novo, estou mostrando uma empresa do Simples Nacional, mas poderia ser outro regime de tributação suportado pelo OneFlow. E aí a pergunta que fica é, e a contabilidade? A contabilidade também é feita em tempo real? Vamos ver. Se eu acessar a contabilidade dessa empresa, nós vamos perceber que aconteceu algo semelhante ao que aconteceu no módulo fiscal.
Então, vamos clicar aqui no módulo contábil. Percebam o seguinte, o sistema tem aqui os lançamentos fiscais. Se eu der um duplo clique nesse card, que mostra as tarefas contábeis, percebam que eu tenho aqui esta apuração que eu acabei de fechar e temos também o lançamento desse documento que nós emitimos lá dentro do OMI. Então, automaticamente o OneFlow gera a escrituração fiscal e gera também a contabilização. Mas aí nós podemos dizer o seguinte, poxa Everton, mas eu não vou ficar conferindo o lançamento contábil um por meio de consultas. Não. O que nós fizemos dentro do OneFlow? Nós fizemos o mesmo processo que muitas vezes acontece dentro do escritório contábil, ou seja, nós criamos um balancete tridimensional, ou seja, um balancete que eu consigo navegar pelas informações. Então, se eu acessar aqui o OneFlow e clicar aqui na opção balancete, o sistema vai abrir a tela onde eu consigo imprimir o balancete, e aqui não tem nenhuma mágica, nenhuma surpresa, é um balancete convencional, como todo mundo já conhece, mas eu tenho essa opção aqui de consulta, que ao clicar, o sistema vai mostrar para mim, então, a distribuição do balancete, a análise das contas de balancete, últimas movimentações, poucas movimentações ou saldo invertido, e traz o balancete para que eu consiga navegar por essas contas. Então veja, se eu entrar aqui, por exemplo, na minha conta de clientes e der um duplo clique, o que o sistema vai fazer? Ele vai me abrir o razão. Só que ele abre esse razão com uma análise em cima das contrapartidas dessa conta. Então eu tenho aqui análise horizontal, vertical, evolução da conta e tenho os lançamentos. Então olha aqui, ó, eu tenho o lançamento daquela nota fiscal que nós emitimos lá dentro do OMI. Se eu der um duplo clique, o sistema vai mostrar para mim então o lançamento contábil. Mas da onde veio esse lançamento contábil? Ele veio do fiscal. Se eu clicar aqui na opção ver origem, o sistema vai mostrar para mim a nota fiscal, avisando que o sistema está bloqueado para alteração, porque a escrituração fiscal foi fechada. E aí eu posso também, assim como eu fiz anteriormente, ver da onde veio esse documento fiscal. E aí quando eu clico aqui no ver origem, o sistema vai abrir para mim a ordem de serviço que originou essa nota fiscal. Então perceba que do contábil eu consigo navegar até chegar à origem da informação. Se eu voltar aqui no balancete e olhar, por exemplo, as minhas contas de outras despesas, eu posso visualizar também outras movimentações. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa movimentação de advogados. O sistema abre o razão, do razão eu tenho acesso ao lançamento. Do lançamento eu clico, o sistema me abre o detalhe e aí eu consigo ver a origem. E essa origem é o que nós digitamos lá no contas a pagar. Ou seja, o cliente faz o financeiro e automaticamente essas informações elas são refletidas aqui dentro do OneFlow. Então, pessoal, percebam que com o OneFlow nós temos uma via única de informação a partir do OMI. Então lá na ponta eu tenho o cliente do escritório utilizando o OMI RP ou o próprio escritório fazendo o BPO e o escritório contábil, por sua vez, tem todo o processo transacional 100% automatizado de uma forma ativa, ou seja, o sistema autonomamente, o sistema sozinho, faz todo o processo de escrituração contábil e fiscal. Claro que existem outros recursos, como por exemplo, controle de imobilizado, contabilização por centro de custos, enfim, todas as ferramentas necessárias para a boa gestão fiscal e contábil de uma empresa. Aqui eu quis mostrar para vocês apenas um overview de como o sistema funciona. Então, não perca tempo, não deixe de conhecer mais o OneFlow.